Pai do Senhor Jesus para toda a igreja. Amados, vou estar mais ou menos simplificando aqui para vocês o que vocês vão ter que fazer aqui nas palestras que vocês vão dar. É muito conteúdo, beleza? Às vezes você pensa, é muito tempo, 7 horas, mas isso aqui é um estudo. Como o tema do evento é o batismo com o Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito Santo, avivar com o Espírito Santo, relacionado a ele. Então temos que falar sobre ele, né? Então aqui você vai começar falando sobre esse tema aqui, ó, o Espírito Santo, né? Então o que o Espírito Santo faz? Aqui já está tudo mastigado aqui, ó, os temas, o tema, né? As referências, né? Você vai pedir a pessoa para abrir, vai demorar, às vezes vai demorar, você pede a pessoa para abrir, ou você mesmo abre e lê se você achar melhor. Mas se você quiser pedir a pessoa para abrir, para acompanhar, não peça a pessoa para ler, tá? Se a gente pedir a pessoa para ler, igual eu fiz dando o microfone para a pessoa, às vezes é só quando você quer interagir com a pessoa, fazer a pessoa interagir no meio da igreja. Então você não vai pedir a pessoa para ler, porque senão vai tomar muito tempo. Você mesmo vai pegar e abrir lá. Você pede a pessoa para abrir em João 3:1-8, certo? A hora que tiver no slide lá, que eu vou estar passando o slide para vocês, a hora que tiver no slide, você já pede a pessoa para abrir a Bíblia e marcar lá nessas referências. Ó, já abre a Bíblia, marca ela, abre a Bíblia, já marca ela, viu? Abre a palavra de Deus, marca ela aí nesses capítulos, já abre aí, já deixa aberto aí nesses capítulos. Então, na hora que você for falar sobre cada tema dessa, né, que ele conduz ao novo nascimento, satisfaz plenamente o coração. O que isso quer dizer, satisfaz plenamente o coração? É porque aqui fala do João 4. O que o João 4 lá fala da mulher samaritana, né? Então tem uma fala do Senhor Jesus que ele falou que daria água viva e a pessoa nunca mais teria sede. Aquela mulher samaritana desejou no coração dela beber dessa água para não ter que mais pegar dessa água lá, só que ele se referia a ele mesmo, né? Então você vai explicar isso aí. E ele fala que deseja fluir em nós rios de água viva. Esse rio de água viva é a presença do Espírito Santo dentro de nós, né? Você vê que ele fala que permanece conosco para sempre. Você vai explicar sobre isso aí. Eu repito, não pede a pessoa para ler, não dá o microfone para ela, senão vai tomar muito tempo, beleza? Não quero correria, você pode fazer o negócio devagar, de boa, tranquilo, no seu tempo. A hora que eu acenar para você, eu vou acenar para você que o seu tempo acabou, né? Talvez você não vai estar atento a isso, mas a hora que eu ver que o seu tempo acabou, eu vou dar um sinal para você. Aí você chama a pessoa para ficar de pé e adorar. Adorar, entendeu? E a gente vai fazer uns pequenos intervalos para a pessoa ir no banheiro, um intervalo pequeno, entendeu? 10 minutos. Mas você vai estar falando sobre isso, certo? Testemunha do Senhor. O que é testemunha do Senhor? Você vai estar explicando aqui, ó, nesse capítulo e versículo, mas testemunha do Senhor são todos aqueles que têm uma intimidade com Deus, tem uma experiência com Deus. Então ele vai testemunhar o Senhor como? Através da sua mudança de vida e através daquilo que o Senhor Jesus fez na vida dela, ela vai passar para as outras pessoas. Através daquilo que ela está lendo na Bíblia Sagrada, ela vai passar para as pessoas, ela vai testemunhar Cristo, falar do que o Senhor Jesus fez, falar do amor de Deus, falar do amor do Senhor Jesus, o amor do Espírito Santo. É isso, é testemunha do Senhor Jesus, é falar das coisas que está escrito na palavra de Deus e das coisas que da experiência que ela teve com Deus, né? Você vê que aqui, ó, convence o mundo do pecado. Você vai estar explicando, poxa, que o Espírito Santo é aquele que convence o pecador. E como que ele convence o pecador? Ele pode convencer o pecador falando com ele ou usando um servo dele, ou usando uma mídia aí que está pregando um louvor. E o Espírito Santo tem seus métodos para convencer a pessoa do pecado, né? Mas ele pode conversar com aquela pessoa, ele pode usar alguém para falar com aquela pessoa. De toda forma, o Espírito Santo que está usando o vaso dele.
conduz a toda a verdade, ou seja, o Espírito Santo, quando a pessoa tem o Espírito Santo, os olhos dessas pessoas são para Deus, não é mais para o mundo. Então, por mais que uma pessoa queira arrancar aquela pessoa dos caminhos de Deus, tentando enganar ela com o pecado, ela vai dizer não. Quando ela está cheia do Espírito Santo, ela vai dizer não para o pecado, ela vai dizer não para as coisas erradas, ela vai dizer não para o pensamento do Satanás que tenta conduzir ela ao erro, induzir ela às falhas. Então aqui, ó, o Espírito Santo como meu mestre. O que é o mestre? Ele é o seu mestre, é um professor. Mestre é o professor. O que ele faz no seu ser? O que ele é? Ele é divino. O que ele é? Ele é indispensável. O que ele é? Ele é suficiente. Ele continua a boa obra do Senhor Jesus Cristo. Ele está continuando aquilo que o Senhor Jesus fez. Só que o Espírito Santo, ele quer fazer o que o Senhor Jesus fez, mas dentro da pessoa. Ele quer usar o vaso. Ele abre o entendimento da pessoa, ele revela os mistérios, revela as maravilhas da divindade, faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, livra-nos de seguir nossos próprios caminhos. Você vê que é muito conteúdo aqui, né? Muito conteúdo. Então, às vezes não vai dar para falar tudo, certo? Não vai dar para falar tudo. Mas aonde você parou, a outra pessoa, você, por exemplo, você pegou um tópico desse aqui, o Espírito Santo como mestre. Você vai ler tudo. Se eu ver que o tempo já está estourado para você, a gente encerra, né? Vamos para o louvor, vamos para o intervalo. Na hora que a pessoa voltar, já volta para o louvor e tal, faz um tempo de louvor ali, já começa a outra ministração baseada no foco do Espírito Santo. É isso que a gente vai estar fazendo. Então agora, o próximo tópico, né? Somos instruídos por Ele. Ou seja, enquanto a pessoa está obedecendo, meditando na palavra, aguardando, né, ouvindo ele, servindo ele, né, a pessoa é instruída por ele. Então você vai estar explicando sobre cada um desse tópico, tá? Não deixa a pessoa ler não. Você pede ela para abrir já, a hora que você vai estar o slide lá no telão, a hora que a pessoa abrir, já pede ela para abrir nesses tópicos. Aí você vai explicando, sem correria, sem pressa, tá? Porque é igual eu falei, se der para você falar só esse tópico, você vai falar só sobre esse tópico. Beleza? A bênção da instrução aceita. Conhecemos o Senhor com mais clareza, usamos a palavra de sabedoria, recebemos o ensino fundamental, o ensino básico do Senhor, né? O leitinho, né? O leitinho para aqueles que estão nascendo, né? Temos a unção divina, somos bênçãos para os outros. Então você vai explicar, vai fazer a pessoa entender isso aí, que ela é uma bênção para as outras pessoas, né? Que ela pode ter uma unção divina se ela seguir esses passos aqui, ó. Obedecer, meditar na palavra, aguardar as coisas dele, ouvir ele, servir ele de todo o coração. Bom, aqui no próximo tópico, o Espírito Santo, né? Aqui você vai, tá bem claro, gente, esse esboço é bem claro, a gente pode até falar no culto, né? Nos cultos sobre ele. Quando a gente for fazer alguma maratona falando sobre o Espírito Santo nos cultos, né? Quem é o Espírito Santo? Né? Uma pessoa como o Senhor, tá ali. Se pensássemos mais nisso, levaríamos o Espírito Santo mais a sério e procuraríamos entristecê-lo menos, ou seja, as pessoas iam procurar entristecer menos o Espírito Santo, né? Então aqui ele fala o que o Espírito Santo faz, né? Aqui fala, revela o Senhor Jesus, demonstra o ser de Deus, reveste para o ministério, batiza e enche o crente. Você vai estar explicando sobre cada tópico. Aqui vem dizendo, como recebemos o Espírito Santo? Aqui vem dizendo, através da fé, pelo arrependimento e abandono do pecado, pela obediência ao Senhor, através da oração. Então você pode encurtar suas falas em cada tópico desse aqui, porque como vocês têm um dom da pregação da palavra,
o pregador, ele quer falar, ele não para, ele vai e fala. Só que se você ficar focado só em um tópico, por exemplo, você fica focado só no tópico A, aí você vai perder tempo ao falar os outros tópicos. Então você fala um pouquinho do A, um pouquinho do B, um pouquinho do C, e aí vai. Bom, aqui nesse próximo tópico, né? Nomes do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele é chamado de vários nomes. O Espírito Santo é Espírito da verdade, Espírito da graça, da vida, da promessa, de adoção, de poder, de amor. Ele é Espírito de santidade, de sabedoria, de revelação, Espírito da glória, do amor, da fé, Espírito do Senhor, né? Então, esses aí são os nomes do qual o Espírito Santo ele é chamado. Você vai estar explicando sobre isso, né? Mas aqui, nesse conteúdo aqui é pouco conteúdo, mas é para a pessoa ler as referências aí, para ela estar envolvendo com esse conteúdo. Então, aqui diz, 6 grandes promessas do Espírito Santo. Nossa, o Espírito Santo ele tem várias promessas para aqueles que servem ele. Então, você vai falar, né? Do Espírito Santo como Consolador, né? Está aí João 16, lá em cima está o João 16 e o versículo embaixo. João 16, o capítulo lá em cima e os versículos embaixo ali que você vai estar lendo, falando para a pessoa abrir, né? Então, ele é de um mestre, né? Ele tem a promessa para a pessoa ser instruído na verdade, ao ponto dela ser uma pessoa dotada de sabedoria. Que guia a toda a verdade, as promessas, que revela coisas futuras. O Espírito Santo é que dá revelação ao profeta, é o Espírito Santo, que glorifica o Senhor Jesus. Ele glorifica o Senhor Jesus, no versículo 14 ali você vê. Ele dá a volta de Cristo, ele traz a revelação da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele é que revela, né, a vinda do Senhor. Foi através do arrebatamento em espírito, o Espírito Santo que levou o apóstolo João a conhecer o Apocalipse, né, a visão do Apocalipse. E isso ele dá a revelação a todos aqueles que estão aqui nessa terra. A visão, tem muitos profetas hoje aqui, ó, tendo visão do arrebatamento, visão da vinda do Senhor. Crianças, bebês, crianças, tendo revelação da vinda do Senhor. E ele aqui, ó, dá a revelação, as promessas de João, né, a promessa da oração respondida, promessa da volta de Cristo, da oração respondida, a promessa da sua paz, a promessa da vitória. Amém? Então ele tem várias promessas, né? O Espírito Santo, ele prometeu que Jesus vai voltar. Ele prometeu que as nossas orações vão ser respondidas, que ele vai dar paz para nós, que ele vai nos dar vitória. Amém? Então, 7 ministérios do Espírito Santo, olha só. O Espírito Santo, 7 ministérios. O que é ministérios? Você sabe, ministérios é uma vocação que a pessoa tem em servir a Deus. Tem umas pessoas que têm vários tipos de dom, né? Um tem dom de palavra, outros têm o dom de oração, o dom de revelação, o dom de libertação, e o Espírito Santo tem os 7 ministérios dele mesmo, né? Ele ensina todas as coisas ao crente, ele lembra dos ensinamentos de Jesus, ele testifica do Senhor Jesus, ele guia toda a verdade, ele anuncia, né, o vindouro, ou seja, a vinda do Senhor, ele glorifica o Senhor, ou seja, ele glorifica o nosso Senhor Jesus, ele glorifica o Pai, porque o Espírito é o próprio Deus, é o Espírito de Deus aqui nessa terra, né? Porque o próprio Deus não pode pisar aqui, porque senão nós seríamos fulminados, né? Então o Espírito Santo, ele veio, o Espírito de Deus, é o próprio Deus na forma do teu Espírito, do Espírito dele, né? E ele também transmite o que recebeu do Senhor, né? Ou seja, o ministério dele, assim como o homem tem um ministério dele, o homem tem o seu ministério, o ministério da palavra, de libertação, de profecia, né? Ministério de jovens, o Espírito Santo tem um ministério dele também. Ou seja, as suas funções, as funções que ele exerce nessa terra. Lembrando que as funções do Espírito Santo não são limitadas somente a esses aí. São apenas uns tópicos que foram colocados aí, beleza? Bom, o Espírito Santo, ele convence, né? O Espírito Santo. E aqui foi falado lá atrás alguns tópicos desse aqui, mas aqui você vai falar, né? O Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Mas como que o Espírito Santo convence?
Você vai explicar. O Espírito Santo ele convence usando alguém, um vaso, a pregação, seja no altar, seja nas praças, seja na televisão, no rádio. Ele pode falar com a pessoa dentro dela, no sonho. Ele pode usar um profeta. Então o Espírito Santo convence de várias formas, né? E uma das formas mais usadas é porque o mundo está tão envolvido com o pecado porque não consegue ver e nem ouvir a Deus. Então Deus usa quem? O Espírito Santo usa o vaso, né? Usa o escolhido dele para pregar a palavra para aquela pessoa, igual o apóstolo Paulo fazia. Convencia as pessoas através da palavra, né? Então o Espírito Santo ele convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, da incredulidade, né? Por isso que você vê muitos pregadores pregando sobre o pecado, justiça, juízo e incredulidade, aqueles que realmente são guiados pelo Espírito. Bom, e quando a pessoa está no Espírito, o que ela tem que fazer quando a pessoa está no Espírito? Nós devemos o quê? Começar o quê? Está ali, Gálatas 3, viver, andar, orar, amar, adorar, pregar. Então isso é muito importante. Quando a pessoa está no Espírito, ela tem que fazer essas tarefas aí, ó. Porque o Espírito Santo não é dado simplesmente para a pessoa ficar parada, né? O Espírito Santo é dado para a pessoa ser um instrumento na mão do Senhor, ser testemunha de Cristo, ó. Sereis minhas testemunhas, né? Aqui, tanto nos confins da terra. Você vê, né? O Espírito Santo veio para quê? Para que o Espírito Santo veio? Você vai explicar. Ele veio para dar poder para o ministério, né? Ou seja, a continuação do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para cá, para quê? Para falar com intrepidez através dos seus servos. O Espírito Santo, é igual eu falei, ele não vai ficar à deriva, ele vai usar o jeito que o Espírito Santo mais convence o mundo é usando os vasos. É o jeito que ele está mais convencendo o mundo, é usando o vaso. Porque muitas vezes a pessoa está envolvida tanto com o pecado que ela não consegue. Geralmente quando a pessoa já é crente, está envolvida com as coisas do Senhor, ela está buscando o Senhor, ela começa a ouvir Deus, certo? Aí vamos aqui. Falar com intrepidez através dos seus servos, proteger-nos de hipócritas, revestir-nos para o trabalho missionário, glorificar o Senhor ressurreto, ser nosso guia no ministério. Pentecoste, o Espírito Santo veio quando? Quando é que o Espírito Santo veio? O Espírito Santo veio o dia de Pentecoste, quando o Pentecoste se cumpriu, né? A promessa do derramamento do Espírito Santo. Os discípulos esperavam por ele, está ali a referência. Os discípulos cumpriram a ordem de Jesus Cristo, eles cumpriram a ordem que o Senhor Jesus falou, né? Quando o Senhor Jesus, quando as duas Marias foi ver o Senhor Jesus, lá no túmulo, Jesus deu uma voz, uma ordenança para elas falar para os discípulos, ir para tal lugar, né? Você vai ler aqui, você vai entender. E eles perseveraram unânimes na oração, a importância da oração. Esperaram pela promessa, né? A promessa já veio, né? A promessa já veio. Agora é só quem anda em santidade qualquer que anda em santidade pode receber o Espírito Santo. Bom, aqui no próximo tópico, o Espírito Santo veio sobre todos os que esperaram o cumprimento da promessa. Ou seja, aqui está falando, né, que o Espírito Santo veio depois que o Senhor Jesus subiu ressurreto para todos que esperaram a promessa dele, né? Então o Espírito Santo veio, né? Ele veio de repente, assim será a volta de Jesus, está a referência, como um vento impetuoso, né, para vivificar, em forma de língua de fogo. E aqui fala, o Espírito Santo veio para o quê? Para que o Espírito Santo veio? Para glorificar Cristo, edificar a igreja de Cristo, né? Ele veio para habitar no homem e fazer dele o seu templo, conceder dons espirituais, revestir as testemunhas de Cristo. O que é testemunha, gente? Presta atenção. Muitas pessoas confundem a testemunha com a pessoa dar testemunho na igreja de uma bênção que ela recebeu. Não é isso não, igreja. Às vezes a pessoa foca muito nisso aí, mas o verdadeiro significado de testemunha de Cristo é você testemunhar o que Jesus fez na tua vida através do Evangelho, é você pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem o Evangelho. Isso é o verdadeiro sentido de ser testemunha de Cristo. Apregoar, falar de Jesus, falar da palavra dele para aqueles que não conhecem. Esse é o verdadeiro sentido de testemunhar, né?
testemunhar o que ele fez na vida da pessoa, claro, uma cura, um milagre, uma transformação e tal, mas tem pessoas que só ficam ali, às vezes dá aquele testemunho na igreja, mas às vezes ela não tem coragem de falar de Jesus para o vizinho, para o amigo, para o fulano, para o ciclano. Então o verdadeiro sentido de testemunhar é pregar o evangelho para aqueles que não conhecem, é pregar o evangelho na rua, para aqueles que não conhecem. Dar-nos a adoção de filhos, ou seja, ser enxertado na videira, ser enxertado na videira, né? Ser enxertado na videira. Você vê que aqui fala o Espírito Santo realizou coisas inéditas, grandes e poderosas. O Espírito Santo até hoje, até o Senhor Jesus voltar sobre as nuvens dos céus, sempre vai fazer coisas maravilhosas e inéditas, coisas que só Ele faz, igreja. Olha só, publicanos e pescadores encheram o mundo com o Evangelho de Cristo. E até hoje Ele faz isso. Ele incita, Ele impulsiona missionários para ir para ribeirinhos, pregar a palavra. Até hoje Ele faz isso. Está ali a referência. Ele causou grande espanto, né? Ele causa confusão, ele confunde os sábios, aqueles que se dizem sábios, ele confunde aqueles que se dizem entendidos, e pega uma pessoa ali, ó, que às vezes não conhece, não sabe nem ler e escrever, mas é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então essa pessoa começa a falar eloquentemente, falar das grandezas de Deus, do poder de Deus, porque ela está cheia do Espírito Santo. E ele fala aqui ainda, ó, ele causou grande espanto, nós já falamos, perguntas sérias por Deus e conversões, obediência à palavra de Deus. E ele fala aqui também o testemunho do apóstolo Pedro, está ali a referência, né? Ele falou, você vê que o apóstolo Pedro ele era um homem letrado, pescador, né? Ele falou do cumprimento da promessa, da transformação de seus irmãos, da aceitação divina de Cristo, da grande culpa de Israel, do poder da ressurreição de Cristo, do testemunho de Davi, do fato da exaltação de Cristo, ou seja, o Espírito Santo ele tem todo o poder para pegar e fazer de uma pessoa que às vezes é julgada pelo mundo como um nada, ele levanta do monturo desvalido e ergue do pó necessitado, né? Deus faz isso, pega uma pessoa que não é nada diante dos olhos do mundo e faz ele ser algo que confunde aqueles que se dizem sábios, para ser usado como instrumento de glória na mão do Senhor. Bom, amados, o poder do Evangelho, aqui está a referência, né? A mensagem anterior foi dirigida a Israel, que rejeitou o seu Messias. Até hoje, a maioria, né, do povo judeu rejeita o Messias, apesar que tem a remanescente do povo judeu, que crê em Yeshua. Mas Deus ofereceu ao povo uma nova oportunidade através do Evangelho, né? O Evangelho tem que ser pregado. O que a mensagem do apóstolo causou? Uma profunda convicção do pecado. A mensagem compungiu-lhes o coração. Uma pergunta séria: o que devemos fazer? Está ali a referência, uma lima, né? Lima, resposta clara, uma resposta bem clara. Verso 38, você vê que lá em cima a base lá é o capítulo 2, viu, gente? Lá em cima lá a base é o capítulo 2 de Atos. E aqui é os versículos, ok? Então estamos aqui no capítulo 2 de Atos, certo? Então, a aceitação da mensagem, os frutos da fé, perseverança na doutrina e na oração, amavam-se de coração, lembravam-se do Senhor no partir do pão, cuidavam-se mutuamente uns dos outros. Isso é muito importante na igreja. A igreja tem que ser unida. A igreja do Senhor tem que ser unida. Não pode ser aquela igreja que quando acaba o culto, ninguém conhece ninguém, cada um vai para sua casa, ninguém cumprimenta ninguém, ninguém se importa se é o irmão que estava semana passada não veio, porque o camarada não sabe nem quem que é. Então não pode ser assim. O número dos salvos aumentava diariamente. Isso tem que acontecer na época de hoje, amém? Através do Evangelho, isso vai acontecer, mas as pessoas têm que testemunhar Cristo. Bom, aquele que quiser receber o Espírito Santo deve, ou seja, deve fazer o quê? Aquele que quer receber o Espírito Santo. Então tá aqui os tópicos. Primeiramente, aceitar o Senhor Jesus pela fé, a obra da salvação de Jesus Cristo, né?
Muitos falam do Espírito Santo, mas nunca experimentaram o que é morrer com Cristo. É muito importante você explicar isso aqui, certo? Separar-se do pecado, né? Separar-se do pecado reconhecido, ou seja, reconhecer o pecado e separar dele. Confessar, né? Confessar os seus pecados e se dispor a levar o opróbrio de Cristo. Ou seja, a pessoa vai ter que assumir, negar a si mesmo e carregar a tua cruz. Entregar sua vida sem reservas a Deus. O Espírito Santo deve possuir-nos completamente. Vai ter que explicar sobre isso aí, beleza? Orar especificamente, está ali a referência. Quem ora assim sabe o que pede conforme a vontade de Deus. Ali está a referência. O poder do Espírito Santo, está ali a referência, é indispensável para os filhos de Deus em todos os tempos, para convencer os pecadores. Ou seja, o poder do Espírito Santo é indispensável para os filhos de Deus. Gente, sem o Espírito Santo ninguém consegue nada. Um servo de Deus sem o Espírito Santo, ele não é nada. Ele não é nada. O Espírito Santo que ele faz isso aqui, ele convence os pecadores, ele faz com que ele iluminar os filhos de Deus, ele ilumina os filhos de Deus, ele dá-lhes o espírito de adoção, de filhos, o Espírito Santo que nos faz ser filhos de Deus, através do sangue do Senhor Jesus, do Senhor Yeshua. Então, amados, segundo João 3, né, fomos renascidos pela palavra e pelo Espírito. E clamamos agora, ou seja, pela palavra, pela água e o Espírito Santo. Abba, Pai, e anelamos pela casa do Pai, a casa celeste, ou seja, a salvação eterna, né? Então tá ali as referências. Então aqui tem umas referências sobre santificação, despertar em nós o espírito de oração, ou seja, a igreja tem que orar. Igreja que não ora é complicado, irmão. A igreja que não ora é complicado, porque a oração gera um laço de intimidade entre nós e Deus. Então ele fala assim, ó, da comunhão, ou seja, comunhão o que é? Congregar, comunhão é estar junto com os irmãos, no culto no lar, no discipulado, no monte orando, na igreja, nos eventos que a igreja favorece, cria para poder gerar uma intimidade entre as pessoas e Deus, né? Então, da verdadeira consolação. Então aqui fala aqui também o Espírito Santo atua. Como que o Espírito Santo atua? Ele atua como que? Ele atua como derramando o amor de Cristo em nosso coração, no coração da pessoa, né? Ensinando a andar no Espírito. Ele ensina a pessoa a andar no Espírito, fortalecendo os crentes para o ministério, ou seja, cada um de nós temos um ministério, né? Assistindo os filhos de Deus em suas fraquezas. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, produzindo o fruto espiritual no crente, concedendo, ele nos dá força para um testemunho alegre, ou seja, ele nos dá força para testemunhar, para pregar o evangelho, para falar daquilo que o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Então, amados, a gente tem que agradecer o Espírito Santo. Agradecer ele por quê? Por que nós devemos agradecer o Espírito Santo? Porque ele concede sabedoria e conhecimento, guia e aconselha, reveste para o ministério, ou seja, cada um tem um ministério, ministério da palavra, cura, libertação, pastorear e etc. Mostra o caminho, ele mostra o caminho da verdade, ele dá tarefa para nós, ou seja, o Espírito Santo ele nos impulsiona, né, a fazer as coisas para avivar a igreja. Ele é a riqueza do crente, não tem riqueza maior que o Espírito Santo. Sem ele nada podemos fazer, ou seja, sem o Espírito Santo nós estamos o quê? Perdidos. Então, amados, o Espírito Santo, os sofrimentos do Espírito, o Espírito Santo ele sofre quando a pessoa está no pecado, quando a pessoa está no erro, né? Nós lemos e falamos muito sobre o Espírito de Cristo, porém ignoramos completamente os sofrimentos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele sofre bastante porque ele é xingado, ele é blasfemado pela arrogância, impiedade do homem, né? Ele é ofendido pela soberba do homem, tá? Ele é a referência. E desafiado pela desobediência. Os incrédulos resistem ao Espírito e o Espírito Santo sofre com isso. Ele geme, chora com gemidos inexprimíveis, né?
é tentado através da hipocrisia, sente-se atraído pela mentira, sente-se traído, ou seja, traído, ele se sente traído por causa da mentira e da ganância do homem, e apagado pela desobediência do crente, ou seja, as pessoas anulam o Espírito Santo na vida deles através da desobediência. Então, eles apagam o Espírito Santo da vida deles, ou seja, eles afastam o Espírito Santo da vida deles através da desobediência. E ele é entristecido por conversas torpes, ou seja, fofoca, os fofoqueiros. Fofoqueiro entristece o Espírito Santo. Então, pessoas que ficam questionando o poder de Deus, reclamando, as pessoas que murmuram, né? Então são pessoas que entristecem o Espírito Santo por causa desse tipo de conversa. Às vezes começa a passar um aperto, já começa a murmurar, reclamar, questionar, duvidar de Deus, né? Então isso aí entristece o Espírito Santo. Dons do Espírito. Então, o Espírito Santo ele tem muito dom. O Senhor Jesus, né, ele é a dádiva de Deus ao mundo. Ele oferece tudo que a humanidade pecaminosa necessita para poder comparecer diante de Deus. Ele oferece santidade, ele oferece dons, discernimento, né? O Espírito Santo é a dádiva do Pai e do Filho a todo crente. Ele oferece todas as condições para uma vida frutífera e um testemunho poderoso. Tá aí as referências, né? Estes dons são diversos, aqui se menciona 9, né? Parece que na igreja de Corinto todos estavam presentes. Os dons do Espírito devem ser procurados com zelo, viu, gente? Com zelo. Foram dados por Deus para a edificação da igreja. Como membros do corpo, devemos ser vivificados pelo Espírito e edificados como pedras vivas. Pedras vivas. Explica o que é pedra viva. Pedras vivas, né? Ou seja, as pedras que são base para outras pessoas. Você é base para outras pessoas que vai se converter. A sua força é força de outros que vai se converter. Você não pode demonstrar fraqueza. Você tem que ser forte. Para você ser forte, você tem que revestir-se do poder de Deus. São em benefício de todos. Você vê, né, como é que é a coisa. Deus ele é tão poderoso. Tão poderoso. E o Espírito Santo, ele quer encher o corpo da igreja. Você vê que aqui são em benefício de todos os dons, né? Os dons são para benefício de todos. Benefício espiritual. Toda a igreja deve aproveitar, né? Os dons do Espírito devem ser usados com cuidado. Muito cuidado, gente. Muitos enterram seus dons e toda a igreja sofre por isso, por esses danos, né? Toda a igreja sofre por causa desse dano. Porque o dom, talvez Deus podia estar usando uma pessoa em alguma coisa, na área do conselho, na área da revelação, de cura, do louvor. Pessoas poderiam ser curadas através de uma palavra, de uma oração. Mas aí a pessoa enterra o dom, mas Deus vai cobrar de cada um. É isso aí. E aqui diz, devem ser reavivados, ou seja, o crente deve voltar às práticas do primeiro amor, aquele que está meio acomodado, né? Mas para isso, as testemunhas de Cristo devem apregoar, pregar a palavra, deixar Deus usar na exortação, no conselho, e Deus vai fortalecer aquele irmão que está fraco. Bom, aqui no próximo tópico, no Espírito, né? Após ser recebido o Espírito Santo, o nascido de novo deve mover-se a atuar neste Espírito. Ou seja, uma pessoa que é nascida de Deus, é nascida do Espírito Santo, somente no Espírito podemos adorar. O Espírito Santo é que impulsiona a pessoa a adorar. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela quer adorar, ela quer buscar. Adorar não é só com a boca, adorar no Espírito, né? Não se limita apenas em ser alguém sério, ou seja, sério. A pessoa acha que por ela ser crente, ela não pode sorrir, ela não pode ser feliz. O mundo também consegue isso. A adoração que não é oferecida no Espírito não é aceita por Deus.
ela é apenas fogo estranho sobre o altar. Ou seja, você tem que mudar sua conduta, sua postura diante da sociedade. Tem que mudar sua conduta, ou seja, ser uma pessoa mais séria, ou seja, não sentar na mesa dos escarnecedores, não acompanhar aqueles que caminham para a perdição, ser uma pessoa mais séria com Deus, com a sua vida com Deus. É isso que quer dizer. Ser uma pessoa que não fica abrindo sorrisos para uma pessoa que não é a tua esposa, uma pessoa que não é o teu marido. Você não pode dar vazão para a carne, ser uma pessoa mais, se colocar mais no seu lugar de santidade, entendeu? Mas isso não quer dizer que você não pode brincar com aquelas pessoas que você conhece e tal, respeitando os limites da decência da espiritualidade, né? Então, tem que falar sobre isso aí. No Espírito percebemos a voz de Deus. Quando a pessoa está no Espírito, ela consegue ouvir a voz de Deus, né? No Espírito, João ouviu e viu tudo o que há no céu e na terra, como descreveu em Apocalipse. Ou seja, ele foi arrebatado no Espírito. Mas por quê? Porque ele vivia no Espírito. Ele não dava vazão para a carne. No Espírito entendemos as coisas celestes. Através do Espírito Santo você começa a ter discernimento, né? Cada vez que você busca, mais entendimento você tem. Bom, aqui no último tópico, o livro do Apocalipse, tem 4 grandes trechos, e cada um deles inicia com achei-me em espírito, ou seja, ele foi arrebatado no espírito, ou tornou-me em espírito, ou seja, o Espírito Santo que arrebata o cara para ele ter visão, essas coisas, né? É o Espírito Santo que traz a revelação, é o Espírito Santo que manda a pessoa ir pregar em tal lugar, que manda a pessoa fazer tal coisa, é o Espírito Santo. Quando a pessoa anda no Espírito, ela tem discernimento, ela tem ouvidos sensíveis para ouvir o Espírito Santo. Às vezes a pessoa que está do lado, ela não tem esse discernimento e não consegue entender, acha que a pessoa é doida. Mas a pessoa que tem o discernimento, anda no Espírito, ela tem ouvidos sensíveis. Às vezes você quer ir pregar num lugar, o Espírito Santo não quer que você vá lá, ele quer que você vá pregar em outro lugar. Então a pessoa, quando ela é sensível, ela consegue ter esse discernimento. Bom, aqui, de outro modo, os grandes ministérios não são compreendidos. Eis a razão porque é tão difícil compreender as coisas futuras. Está ali a referência. No Espírito vem o poder de Deus ao encontro da impossibilidade humana. Através do Espírito você começa a ter discernimento dos sinais das coisas vindouras, dos sinais das profecias. No Espírito, o crente experimenta o consolo divino, ou seja, através do Espírito Santo, você ouve a voz de Deus, você sente o conforto do Espírito Santo, você consegue ouvir Ele falando com você. Em todo nosso serviço deve ser feito no Espírito, ou seja, tudo que você for fazer para Deus, relacionado a Deus, tem que ser no Espírito. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ela está no Espírito, ela consegue prestar atenção, ver as coisas erradas, porque o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo conduz ela na verdade. Então, por isso que às vezes o pregador, quando está lá o pastor e vê que tem algum irmão ou irmã que está em pecado no altar, que está em pecado, o obreiro em pecado, ou membro em pecado, ele vai e exorta aquele irmão, ou exorta na palavra de Deus. Tira até do altar se for preciso, tira de obreiro, dá um tempo para aquela pessoa buscar a presença de Deus, para se reedificar no Senhor. Amém? Então, beleza, eu passei os conteúdos aqui básicos para vocês terem uma visão mais ou menos do que vai ser dito. Beleza? Então é isso aí, fiquem todos com Deus e estudem claramente isso aí para estar passando adiante.